Diferentes exercícios e atividades para manter a qualidade de vida. Essa tem sido a rotina do Hugo há pelo menos 12 anos, desde que descobriu que tem Parkinson. Eu descobri através de um colega meu, muito amigo, mas que era neurologista. E que ele pediu para passar lá no consultório dele, que ele queria conversar em particular comigo. Foi daí que ele diagnosticou e me disse que eu tinha que começar um tratamento. Mas até aí eu vinha levando uma vida normal, era anestesista e trabalhei durante 27 anos na minha especialidade. Receber o diagnóstico de uma doença que não tem cura nunca é fácil. Por isso, aqui no GAP, o Grupo Amigos do Parkinson de Bauru, ele encontra apoio e compartilha experiências com outros parkinsonianos. A primeira impressão é sempre o impacto. Por que comigo e não com os outros? Mas eu pensei, por que não comigo? Eu sou igual aos outros. Foi daí que eu comecei a me tratar e vi que podia levar uma vida normal tomando a medicação. A doença de Parkinson atinge o sistema nervoso central e não tem uma causa definida. Ela compromete os movimentos e um dos sintomas mais conhecidos são os tremores, mas eles não são os únicos. A doença se caracteriza pelo tremor, a bradicinesia, que é a lentidão do movimento, alteração da marcha, alteração postural, face e máscara e uma alteração na escrita. Hoje já se sabe que a doença de Parkinson, antes desses sinais motores, desses sinais característicos da doença, o paciente 12 anos antes, ele já começa também a ter uma alteração do olfato, do intestino constipado e depressão. Por esse motivo é importante descobrir a doença o quanto antes, e foi o que aconteceu com o Hugo. Eu comecei a me tratar logo, fiz fonoterapia, fisioterapia e comecei a caminhar bastante e a me alimentar de acordo com o que o médico me recomendava. Mas não é o que ocorre com muitos pacientes que só descobrem o Parkinson quando os principais sintomas já estão instalados. Neste laboratório da Unesp, em Bauru, está sendo desenvolvida uma ferramenta justamente para auxiliar no diagnóstico precoce da doença. Esta caneta possui 6 sensores e foi desenvolvida por pesquisadores alemães. Ela capta todos os movimentos feitos por um indivíduo ao cumprir tarefas motoras e gera centenas de dados por segundo. Já este questionário, criado por uma pesquisadora da Unesp em Botucatu, foi pensado justamente para captar padrões de comportamento de pacientes com Parkinson. Juntos, eles oferecem um banco de dados para um diagnóstico mais preciso. Mas como mapear essas informações e chegar a um padrão de diagnóstico da doença? Esse é o trabalho do professor João Paulo Papa e do Cleiton, que foi orientado por ele durante o doutorado. Eles produziram um software capaz de ler e interpretar os dados gerados. Conforme o paciente executa cada tarefa que ele executa nesse formulário, é gerado para mim uma sequência de valores. Esses valores estão todos salvos em arquivos TXT. Após isso, a gente pega esses dados, converte ele na melhor forma que a gente utiliza hoje, com as técnicas de classificação de padrões que a gente utiliza, e em cima disso a gente consegue obter a taxa de acurácia, que hoje, o valor que a gente conseguiu obter assim, é de 90%, em torno de 90%, né? Podendo afirmar, dentro dessa classificação, se o indivíduo, daqueles dados que a gente está classificando, possui ou não o mal de Parkinson. E o software ainda tem a característica de poder ser constantemente atualizado. A ideia do software é que, quando ele seja posto em prática, provavelmente ele vai cometer erros, o que é normal, e é bom que ele cometa erros, porque esses erros eles vão ser utilizados para melhorar o seu processo de aprendizado. Então, a ideia é que essa base de dados, na verdade, essa base de conhecimento que o software tem, ela vai sempre melhorando, expandindo e no sentido de, no futuro, minimizar os erros. A intenção é que o programa seja automatizado para estar nos consultórios médicos. É a continuação da pesquisa do Cleiton. A intenção da gente seria desenvolver uma ferramenta que
durante já o exame, após o término do exame, o indivíduo já pudesse ter o resultado e a gente poder falar, olha, você tem uma certa tendência a estar com o mal de Parkinson, ou no nível que você está de Parkinson, pode ajudar o médico no diagnóstico para o tratamento melhor, uma quantidade de remédio maior ou um intervalo menor. Quando surge uma oportunidade dessa, que é uma oportunidade que a gente tem de pelo menos tentar dar uma contribuição mínima para a população, né, retornar o investimento que a própria população e a própria universidade coloca na gente, né, as próprias entidades de fomento à pesquisa. Então, para mim é muito prazeroso, principalmente poder ajudar o próximo.